Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero trazer para você 3 dificuldades que eu passei no início da minha carreira e que são dificuldades universais aí, todo mundo passa, então é muito interessante que tu assista esse vídeo porque ou tu ainda vai passar, ou tu tá se passando, ou tu já superou e tu também pode ajudar a galera aqui embaixo, vai ser muito legal, beleza? Isso é muito comum, também acontece com os meus alunos, cara, acontece com todo mundo, tá? E a principal dificuldade que eu tive no início, e essa é clássica, é a seguinte: como é que eu vou saber qual o corte que eu tenho que fazer no cara? Eu não sabia definir, porra, tá aí. Principalmente quando ele vinha e perguntava, não sei, cara, tu és o profissional, tu me dá uma dica aí, o que tu acha que eu tenho que fazer e tal. E isso me assombrou por muito tempo, cara. Eu não sabia sugerir, na verdade, eu não sabia como eu ia começar e eu não sabia qual era o resultado. Essa era a minha maior dificuldade. Eu sempre coloquei na cabeça que, cara, eu preciso chegar num ponto onde, na hora que o cliente senta, eu saiba exatamente como o corte dele vai ficar antes mesmo de começar a cortar. Isso foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Porque tu ter essa dúvida de o cara sentar e o corte ele ser, sabe? Pô, não sei o que está acontecendo, vai acontecer, alguma coisa vai sair daqui, mas eu não sei exatamente o que vai sair. E isso para mim me frustrava muito, porque às vezes eu estava no meio do corte e eu, caramba, olha só, o corte está ficando assim. De repente ele mudava, ia para uma outra direção e o corte era totalmente diferente do que eu tinha pensado antes. Então, tu não ter esse controle é muito complicado porque tu não pode sugerir, tu não pode dar ideias pro cara porque tu não sabe qual é o resultado. E como é que eu resolvi toda essa questão? Algumas técnicas que eu comecei a aprender e desenvolver para conseguir dominar essa parte. Primeiro, divisão de corte. Segundo, divisão de crânio. Terceiro, entender conexão e desconexão e entender quais são os ângulos que eu preciso utilizar. Quarto, mecha de projeção, para saber o quanto de topete que eu vou deixar, ou se vai ser sem topete, enfim, conseguir definir essa altura aqui, né, olhando lateralmente, qual é o ângulo, a angulação do corte na questão de projeção do topete. Quando eu dominei esses 4 pontos, eu conseguia, né, o cliente sentar e olhar, ah, beleza, tá. Como é que o cara quer e tal, ele gosta disso, gosta daquilo, então tá. Então aqui na lateral eu vou passar um pente 2, eu vou deixar conectado num lado, desconectado no outro, então eu já sei quais os ângulos que eu vou fazer, e aqui eu vou deixar um topete, mas eu não vou deixar um topete tão acentuado, porque isso vai ser ruim pro dia a dia dele, e o cabelo dele começa a crescer, começa a ondular. Então quando tu começa a ter esse controle, e tu entender, enxergar o resultado, tu também começa a se prevenir de alguns problemas que podem acontecer, consegues dar sugestões para o teu cliente para que ele comece a melhorar o corte. Eu sempre tomei para mim que quando o cliente vem a primeira vez, eu faço um corte nele, eu dou o melhor de mim, eu tento deixar um corte perfeito, mas o corte do cliente ele vai evoluindo aos poucos, tu vai entendendo. É sempre interessante quando ele voltar, tu perguntar, tá, e aí, como é que ficou o corte? Algum problema? Aconteceu alguma coisa? Te incomodou? Ah, pô, teve um lado aqui que me incomodou e tá, então beleza, vamos fazer esse ajuste aqui e tu vais ajustando até encontrar o corte perfeito. Às vezes levava 3, 4 cortes para realmente deixar aquele corte espetacular. Claro, a primeira vez que ele vinha já surpreende ele com um bom corte e tal, mas se tu pega essa evolução e consegue ir melhorando o cabelo dele no dia a dia, cada vez que ele vem, né, cada vez que ele vem tu dá uma melhorada no corte dele, isso é muito forte. E quando tu domina esses aspectos aí de estrutura de corte, conexão, desconexão, quais são os ângulos e projeção, mecha de projeção, aí tu consegue fazer um corte fantástico, isso facilita bastante o teu trabalho. Outra questão que é simples, cara, mas eu tinha muita dificuldade, que era definir a altura. Pô, quanto que eu vou tirar, né? Eu vou pegar a mecha, eu perguntava pro cliente, tá, ei, é isso aqui, né, posso tirar isso ou aquilo e tal, e o cliente não é barbeiro, o cliente não sabe, né, então muitas vezes dava problema, arrepiava na parte de trás, eu não ficava na altura que o cliente gostava, e às vezes eu tinha que cortar o cabelo de novo, sabe, tu corta o cabelo todo, daí o cliente olha, não, tá muito longo, tá muito comprido, pode tirar um pouquinho mais, aí tu vai lá e tira, não, ainda tá longo, então isso dá muito retrabalho, isso faz com que tu demore muito na hora de cortar. Uma simples pergunta me ajudou nesse aspecto, que era o seguinte: eu fazia 2 perguntas. Primeiro, a última vez que tu cortou o cabelo, ficou legal? A altura ficou boa? Aí o cara respondia, não, ficou legal, ou não, ficou muito comprido, ou ficou muito curto. E eu partia desse princípio. Por quê? O cabelo, ele cresce 1 centímetro por mês. Então se o cara diz, cara, tava perfeito o último tamanho, então beleza, eu sei que eu tenho que tirar 1 centímetro. Ou se ele fala, não, ficou muito longo, cara, isso me atrapalhou, então eu tenho que tirar mais de 1 centímetro. Ou, não, putz, ficou muito curto, eu não quero daquela maneira, então eu tenho que tirar menos de 1 centímetro. Então isso me resolveu um problema aí que me leva até hoje, eu faço dessa forma, eu sempre faço essas perguntas e isso sempre dá certo. Claro, uma vez ou outra pode acontecer alguma coisa e tal, às vezes a conversa
conversa não fluiu tão bem, mas isso te ajuda a sair de situações bem complicadas, beleza? Vale essas perguntas aí pro teu cliente. E a terceira coisa que pra mim foi um marco, eu já até falei em alguns vídeos isso, que foi aprender o pente corrido. Quando eu aprendi o pente corrido, eu comecei a sair de situações bem complicadas, né? Pô, tinha um detalhezinho que eu não sabia, não conseguia pegar, não tinha habilidade suficiente, e o pente corrido, ele virou um coringão. Quanto mais eu fui me desenvolvendo, menos eu fui utilizando o pente corrido. Mas pro início, quando eu desenvolvi, caramba, cara, sei fazer o pente corrido, conseguia sair de situações super complicadas e o meu corte ele melhorou demais. Com o tempo eu fui utilizando cada vez menos o pente corrido. Hoje eu praticamente faço só para lapidar o corte. Mas inicialmente eu cortava muitas partes com o pente corrido. A conexão eu fazia basicamente com o pente corrido, porque cara, ele é muito fácil de utilizar quando tu aprende. Ah, vou fazer uma conexão ou tem uma ponta sobrando, às vezes tu pega a mecha e tu não consegue identificar de onde que vem aquela mecha. Quando tu vai no pente corrido, tu corta e na hora que tu corta, tu já enxerga o resultado. Então é cortar e já ver o que está acontecendo ao mesmo tempo, e isso é muito bom. Ter essa habilidade é super importante. A minha maior dica que eu posso dar é treinar, cara. Treina bastante o pente corrido aí, te desenvolve, que pode ser bem bacana. Sabe uma coisa que eu fazia? Quando o cliente pedia, na época que eu estava aprendendo o pente corrido ainda não tinha o degradê, mas pode utilizar nessa questão do degradê. Quando o cliente pedia para cortar o cabelo todo na zero, eu antes dava uma treinadinha no pente corrido. Deixa eu só dar uma treinadinha aqui, dava uma treinada no pente corrido e depois eu raspava na zero. Para quem faz degradê, tu pode fazer o degradê e aquela saia que fica embaixo, tu pode dar uma treinadinha no pente corrido ali, pode ser uma situação bem bacana. Claro que pro cliente é complicado, mas se tu tiver algum amigo que tá se cortando o cabelo e tal, pode ser uma oportunidade bem bacana, porque daí tu pode soltar o teu braço, né? Porque se errar, vou raspar tudo mesmo, não tem problema, tu fica muito mais tranquilo. Uma outra dica também é tu começar treinando o pente corrido com a tesoura dentada, né? Como a tesoura dentada corta um sim, um não, dificilmente tu vai fazer um buraco. E para criar habilidade é muito, muito bom. Só não fica viciado em fazer pente corrido com a tesoura dentada porque demora muito. Tem que saber fazer com a tesoura de corte. Beleza? Então, essas são situações que eu passei e que tu consegues resolver ela e com certeza tu já passou ou tu vai passar esse tipo de situação. Se tu já passou, coloca aqui embaixo, tenta ajudar a galera e tal, conversa com a galera. É sempre muito interessante trocar essas informações. A melhor maneira para se aprender é ensinando. Não tem maneira melhor. Aprender, se tu quer aprender de uma forma espetacular, é ensinando. Quanto mais vídeo eu faço, mais eu aprendo, mais eu fico refletindo sobre as coisas e mais eu evoluo. Beleza? Então, se tu acha que esse vídeo, alguém precisa assistir esse vídeo, tem um amigo barbeiro e tal, manda pra ele, cara. Tu aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Manda pra ele que ele também vai aprender. Beleza? No mais, um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos.